Estamos recebendo aqui nos estúdios Maurel Amorim para falarmos um pouco sobre um grande evento, ele que integra a equipe PROCON do estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo, doutor, bom dia, uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Sorriso FM. Bom dia a todos de Sorriso, estamos aqui para participar desse evento em parceria da CETASC, né, que é a nossa secretária Graziele, e da primeira-dama Virgínia Mendes, com a Secretaria Municipal de Assistência Social, né, da primeira-dama aqui do município, né, e a gente vai estar à disposição amanhã das 8 às 17 horas no CRAS do município, né, para esse evento. E estou aqui à disposição para falar sobre o Código de Defesa do Consumidor e os direitos básicos do consumidor. Tá? Muito bem, esse é o mote principal, então, desse evento, que me parece que é um mutirão itinerante, então, que Sorriso está recebendo agora, é isso? Isso, um mutirão itinerante, onde vai ter vários serviços, né, de cidadania. Então, não só o PROCON vai estar lá, né, mas a gente vai estar, por exemplo, tirando fotos 3x4 gratuitamente para pessoas vulneráveis, né, pedidos de certidão segunda via gratuitas, né, esse é um dos serviços. Vai ter fala sobre a violência doméstica, né, que se acentuou não só na pandemia, mas no pós-pandemia, onde as mulheres são chefes de família, assumiram essa posição e defenderam muito a sua família. E além de planejamento e orçamentário familiar, né, elas são responsáveis hoje pela família. Então a mulher ela foi de grande importância na pandemia. Ela que realmente segurou a barra nessa pandemia e no pós-pandemia. Continua sendo, né? Como sempre. CRAS do São José. Vale destacar que nós temos 3 CRAS em funcionamento aqui, é que vai sediar este evento. Em que horário isso vai funcionar e quem pode ir lá procurar esse atendimento? Das 8 às 17 horas, né? Todos que precisarem desses serviços. Quaisquer né? desses serviços. Ele é focado na pessoa mais vulnerável, mas qualquer cidadão que esteja em dificuldade, em qualquer ação social de cidadania e, especificamente no meu caso, de PROCON, poderá me procurar lá das 8 às 17 horas. Vamos falar de PROCON, então, que é a sua parte mais especificamente, né, doutor Maurel? O que o cidadão precisa levar em conta hoje quando pensa em direito de consumidor? Ele tem que tomar muito cuidado. Com a pandemia, o que se acentuou? Né? Os contratos virtuais. O grande problema é que os contratos virtuais você não vê quem está do outro lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos dados, né? Com CPF, com RG, não entrar em contato ou não passar seus dados para quem você não conheça. Tomar muito cuidado com o Facebook, com o WhatsApp, porque dessa maneira as pessoas pegam o CPF, principalmente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, os idosos, os aposentados, né? As mulheres de casa que têm muitas coisas para fazer e aí às vezes não tem tempo de checar. Então tem que tomar muito cuidado. Avisar os filhos, não passe dados pessoais para quem você não conheça. Por quê? Tem muita gente fazendo empréstimo em seu nome, recebendo esse dinheiro e o seu nome que vai para o Serasa. Dos dados pessoais, qual é o mais importante? É o CPF mesmo? CPF. Principalmente. O CPF deveria ser hoje, a proteção de dados, voltar os olhos para esse número. O CPF então. Hoje, não sei se vocês estão sabendo, né? Inclusive a Politec do Estado, né, já está fazendo a identidade nacional. Né? Com o número do CPF. Então está sendo divulgado aí, equivocadamente, né? E já foi checado junto à Receita Federal, o CPF não modifica, gente. O CPF é um só. Ele é a base de todos os seus dados. E ele é federal. Então, essa identidade vai unificar isso. Então, o CPF ele é um dado importantíssimo. Então, tem que tomar muito cuidado com ele. Lógico, tem a data de nascimento, né? O nome da mãe, tem o endereço de vocês, o telefone de vocês. São dados importantes também. Sim. Então, tem que se tomar muito cuidado. Você passou depois para você conseguir resgatar aí a tranquilidade, é difícil, né, doutor? Quando muito começa difícil. A ser usado. Aí entra o CDC, aí entra o Código de Defesa do Consumidor, que aí ele protege o consumidor. Mas essas ações nossas, sendo preventivas, é melhor, para que você não caia no golpe. Lógico, se cair, você vai procurar uma delegacia, vai registrar, vai procurar um PROCON. Mas para não ocorrer isso, qual é a melhor maneira? Se prevenir. Como é que se prevenir? Evite passar esses dados para quem você não conheça. Se eventualmente já tenha sido furtado, perdeu o documento, alguém usou esse número, que providências a pessoa deve tomar? Seja qual for a causa, enfim. Vou dar um exemplo. A primeira coisa é um registro na delegacia de polícia mais próxima. Se foi extraviado, não estou nem dizendo furtado, extraviou o documento, procure a delegacia mais próxima e faça um registro. Por mais que você vai tirar uma segunda via.
Porque você não sabe quem achou esse documento e o que ele vai fazer com ele. E se houve uma fraude, também da mesma forma, registrar também essa fraude e procurar ou o PROCON, ou a Defensoria, ou o Juizado Especial, com toda a documentação inerente à fraude. Para poderem tomar as providências cabíveis ao caso, né? Exatamente. E amanhã a gente vai estar lá no CRAS. Aquelas pessoas que já teve algum tipo de problema ou querem se orientar, amanhã a gente vai estar lá registrando denúncia, registrando reclamação. Muito bom. E o que precisa? É documentos pessoais para você provar. É uma coisa meio óbvia, né? Porque você é você. Então você tem que provar que você é você. Como é que você prova isso? Com seus documentos na minha frente, comprovante de residência, você mora em Sorriso. A documentação, por exemplo, seu nome está no Serasa, procure pegar um documento que seu nome está lá no Serasa. Se você tem algum contrato que chegou, alguma cobrança no celular, printa ele, imprima e leve para mim. Qualquer documentação que envolva fraude, você pode levar amanhã para mim que eu vou estar registrando. Essas fraudes, elas acontecem muitas vezes, o pessoal perde muito dinheiro hoje em dia mandando o pagamento pelo celular, pelo WhatsApp, de um jeito ou de outro. O PROCON auxilia nesses casos também ou isso já é caso de polícia só? Também auxilia. Por quê? O que acontece o WhatsApp hoje? Fazem muitas vendas online. Então, a própria relação do consumidor com a empresa Google, do WhatsApp, também é uma relação de consumo. Também tem que ter segurança. Segurança não só no que ele está fazendo, mas nos dados dele, que tem inclusive a LGPD, que é a lei que protege. Exatamente. Então a empresa Google tem essa obrigação. Então não é bem assim, não é uma relação de consumo, não. Pode ser atuado. Lógico, vai ter casos de polícia, né? Vai ter casos que você vai ter que ir para a justiça, mas o PROCON pode ser acionado também. Muito bem, vou pedir licença ao doutor, nós vamos continuar conversando, mas a gente precisa encerrar com as TVs SBT e Cidade Verde, com quem vínhamos até aqui, vamos seguir com suas programações. Obrigada pela audiência, você que esteve aí conosco nesses canais, mas a Voz do Povo segue por aqui, né, meninas? Isso mesmo, tchau, tchau, pessoal, uma boa segunda e uma excelente semana a todos. Até amanhã, se Deus quiser. E nós seguimos aqui, então, conversando com o doutor Maurel Amorim, que integra a equipe do PROCON de Mato Grosso, sobre esse grande evento que vai acontecer amanhã, esse mutirão de cidadania que Sorriso vai sediar. É sempre uma oportunidade para quem tem dúvidas, tem dificuldades, aproveitar, comparecer por lá. Ele já falou dos documentos que precisa levar, vai acontecer no CRAS São José. E em termos de relacionamento consumidor, PROCON, consumidor com o seu fornecedor, enfim, doutora, a gente está avançando nesse uso do que a lei permite pelo cidadão? Ainda falta muita informação, na sua opinião? Não, eu acho que a informação hoje ela é tem muita informação. Eu acho que como a gente trata essa informação que é o problema. Ah, sim. E eu acho, inclusive, que há uma evolução até dos fornecedores. Eu acho que eles também têm essa informação. Estão preocupados também em não entrar em problemas? Aí não nessa só em área, entrar né? em problemas. Se um fornecedor ele trata mal o consumidor, ele perde cliente. Então, eu acho que o próprio fornecedor ele está tomando consciência disso e ele está evoluindo também. O problema hoje é que tem muita informação. E aí a gente tem que tomar cuidado. Porque a informação, às vezes, ele traz desinformação. Então, se você tem dúvida, procure um órgão, seja do município, seja do estado, confira se essa informação está correta, se ela está seguindo o que a lei determina, para depois você tomar alguma atitude, se você vai consumir um produto, se vai contratar um serviço, que tipo de contrato. Leia o contrato antes. Ah, tenho dúvida. Leve no PROCON mais próximo. Tá? Então, essa informação tem. Só que como é que a gente trata essa informação é que é o diferencial. O PROCON trabalha com todos os casos que envolvam comércio, ligações comerciais de qualquer natureza, no caso. Relação de consumo tem vários setores. Tem no setor de supermercado, telefonia. Por exemplo, tá havendo uma CPI de telefonia móvel. Só que as pessoas têm que ter consciência. Eu tenho um problema. Você tem que começar a denunciar, a reclamar. E aqui em Sorriso, vocês têm um PROCON municipal que é muito atuante, que faz parte do sistema estadual. Eu sou do PROCON estadual, não tenho hierarquia sobre o PROCON municipal, mas a gente trabalha no mesmo sistema. E muitas vezes a gente ajuda o PROCON de Sorriso. Né? Então, se você tem algum problema, denuncie, reclame. Mas não adianta. Pode não adiantar naquele primeiro momento, mas no futuro vai evoluir para a melhoria aqui da sociedade local. Qual é hoje o maior foco de problemas para o PROCON resolver no estado? Pós-pandemia,
Setor financeiro. Financeiro. Pós-pandemia. E pasmem, a maioria... Endividamento, o senhor quer dizer? Questões Exatamente. que envolvem endividamento. Endividamento e contratos também. Ah, tá. Abusivos ou fraudulentos. Então, porque o sistema financeiro foi muito acionado na pandemia e no pós-pandemia, né? Porque, óbvio, né? Pandemia trouxe desemprego, trouxe perca de renda, vulnerabilidade, né? Então, aumentou a necessidade da população dessa assistência social. E, obviamente, aqueles que têm condições também fizeram endividamento, fizeram contratos de financiamento. Então, esse pós-pandemia é o principal problema e mais esse agravante, né? A grande maioria dos titulares do direito, que a gente fala, aquele que vai reclamar no PROCON, hoje são mulheres. Que cuidam da família. Exato. De quem a família depende. Vou dar um exemplo. Aposentados. Então, tem mulheres que são aposentadas ou pensionistas que cuidam dos filhos, cuidam dos netos. Com né? aquela pequena renda, Com aquela renda, sustentando a família, no caso. Exatamente. E aí acabam entrando em endividamentos. Por quê? É fácil um aposentado ou pensionista fazer empréstimo hoje. Conseguir crédito, no caso. Exatamente. E na pandemia, eram os únicos que conseguiam. Então, aumentou essa aproximação do sistema financeiro com os aposentados e pensionistas. E aí é que tem que se tomar muito cuidado. E com que olhar o PROCON lida com isso? Como vocês estão tratando nesse sentido aí, doutor? A gente notifica os bancos, pede cópia dos contratos, verifica a assinatura, Se houve abuso de alguma natureza. Verifica se realmente o consumidor queria aquele empréstimo ou não. Muitas vezes a gente cancela o empréstimo, porque acontece de fazer um empréstimo sem o aposentado querer. Joga lá para poder cobrar o juro, no caso. E aí a gente consegue fazer o estorno do valor. Obviamente, né? Obviamente, a pessoa não pode gastar. A gente avisa Se você isso. usar o dinheiro, aí já... Aí entra então, a segunda parte, que é o do superendividado. E aí também o PROCON entra. Porque a gente vai verificar se houve cláusula abusiva ou não, vai tentar baixar os juros, verificar uma quitação antecipada, retirando todos os juros. Então, tudo isso a gente vê também. Tudo isso, se tiver alguém que está nos ouvindo e está numa situação dessa, pode levar para vocês amanhã? Ou é muita coisa para amanhã? Não, Pode levar? pode. E isso eu estou falando no setor financeiro, mas qualquer relação de consumo, seja uma conta de luz, seja um cartão de loja, né? Se a pessoa quiser negociar, também pode sim. E se considerar que está sendo vítima aí de alguma forma, de algum abuso, também o PROCON entra nesse caso. Deve reclamar. Costuma melhorar, doutor, quando há bastante reclamações? Antigamente perguntava para o pessoal do PROCON, era telefonia, era sistema de água, agora virou banco. Então mudou alguma coisa, né? Eu acho que ela é rotativa. Por quê? Você vai conforme o período. Teve uma época que era celular, produtos. Geladeira, linha branca. Então vai como a necessidade da população. Entendi. O que hoje acontece? Você sente... Eu não ando mais com carteira. A minha carteira está no celular. Tudo, né? Eu ando com o meu banco no celular. Então, hoje, tudo é internet, tudo é virtual. Por isso que hoje mudou um pouco. Quem vai reclamar no PROCON, geralmente é o pessoal do sistema financeiro. Por quê? Porque da pós-pandemia. Eu acho que passando essa fase, aí eu acho que vai diminuir. Ajusta, se organiza, se ajeita de novo e vamos, de repente, ter um outro ciclo. tipo de reclamações. Um novo ciclo, exatamente. Muito bem. Importante, né, doutor, que aproveitemos aqui em Sorriso essa oportunidade, então, amanhã, durante todo o dia, né? Vou deixar aqui o microfone à sua disposição. Algo mais que o senhor acha importante colocar nesse momento? Olha, eu gostaria de frisar essa questão dos dados. Porque realmente, do cuidado que a gente tem que ter, com a no internet e com a virtualização da venda dos produtos, né? Então a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com os filhos, com os netos, que usam a internet o tempo todo, e eles sabem os nossos nomes, eles sabem os nossos CPFs. Temos que orientar bem, então. Exatamente. A gente tem que se cuidar e cuidar da nossa família que está próximo da gente. Olha, aquela coisa que minha avó falava, não aceita uma balinha do estranho. A gente deve continuar focando isso com os filhos e com os netos em relação à internet. Agora o estranho está do outro lado da tela, no E caso. a gente não vê, exatamente. Já não é uma proximidade tão palpável, né? Não, como era e tem antigamente. muitos perfis falsos que a gente fala. Sim. Para se aproximar de crianças, para se aproximar de adolescentes. Então tem que tomar muito cuidado. Inclusive amanhã vai ter uma roda sobre violência doméstica que também trata sobre isso. E a mulher geralmente é a mais afetada. Então tem que se tomar cuidado, muito cuidado com esses dados, tá?
que também acaba entrando em frias aí nesse compartilhamento. Começa numa conversa inocente. Por exemplo, hoje é fácil descobrir o endereço de uma criança ou de um adolescente na internet, com um perfil falso. Então temos que tomar muito cuidado. Muito bem. Então amanhã é uma oportunidade aí para se esclarecer com pessoas que têm lidado com problemas e resolvido situações assim, né, doutor? Exatamente. Estamos à disposição, tá? Muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Amanhã, com certeza, a nossa equipe vai passar por lá. CRAS São José, horário 8 às 17. 8 às 17 horas. O pessoal pode comparecer por lá, então, e aproveitar essas presenças ilustres aqui. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.